Olá pessoal do canal Professor Wesley Cunha. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero agradecer, porque eu recebi muitos comentários no último vídeo falando sobre literatura, tá bom? Deem uma olhada também nesse vídeo depois. Quem está aqui pela primeira vez se inscreve, tá pessoal? E conforme formos aqui refletindo sobre o vídeo de hoje, você pode também deixar seu comentário, seu like, compartilhar nas redes sociais para estar divulgando aí o canal, os vídeos do canal, os conteúdos e refletindo junto com a gente, tá bom? Então muito obrigado, por todos aqueles que comentaram aí embaixo, muitos comentários, muitas curtidas. O canal todo já está próximo dos 250 inscritos em menos de um mês. Muita gente também lá no Instagram, @wesley.night, já está bastante empolgado, bastante parabenizações. Então muito obrigado aí o pessoal que está acompanhando, está assistindo os vídeos, está refletindo, está fazendo perguntas. Muitíssimo obrigado, tá pessoal? Isso nos inspira, nos dá mais motivação para a gente continuar produzindo esses vídeos que aparecem uma vez por semana, pelo menos por enquanto, no começo, mas que depois muitos outros conteúdos virão, tá bom? E aí, bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre mitologia. A mitologia tem uma relação muito estreita com a literatura, e eu, como letrólogo, especialista em literatura e ensino, sou muito apaixonado pela mitologia. Nós temos esse livro aqui, inclusive, Mitologia, de mitologia, que é aí sobre a história dos deuses, mais voltadas e de heróis, voltados para a mitologia grega, do Thomas Bulfinch, E temos também esse livro aqui que é muito interessante, eu estou lendo ele ainda, que é Mitologia Nórdica, do grande escritor o Neil Gaiman. Então vamos refletir, vamos sair. Eu sei que a literatura grega ela é muito conhecida, tem muita coisa interessante, muita coisa importante para a gente refletir, mas a literatura nórdica, hoje eu vou trazer um personagem interessante da literatura nórdica. E por quê? Porque a reflexão aqui é bastante interdisciplinar, A gente não faz só, por enquanto, a gente não faz só comentários de livros, de séries. A gente não está procurando ir por esse viés, Existem bastantes canais importantes, interessantes, que façam isso. Talvez eu até faça também no futuro, mas sempre numa perspectiva que relacione outras áreas do conhecimento, tá bom? Para que não seja apenas um resumo, uma sinopse, mas que seja uma análise que vai refletir, vai de encontro, aliás, vai ao encontro, desculpem, de alguma coisa dentro de você, alguma coisa que esteja aí relacionada ao ser humano, alguma questão antropológica, tanto questões do ser humano fora, nas questões externas, questões culturais, sociológicas da antropologia, quanto questões mais internas do ser humano, questões psicológicas, psicanalíticas, envolvendo também um pouco que a gente está conhecendo aí das neurociências, para a parte do cérebro físico. Então a gente sempre faz essa reflexão tentando trazer a gente sempre faz essa interdisciplinaridade, cruzando as disciplinas, tentando trazer uma reflexão mais reflexiva mesmo, mais crítica e reflexiva para dentro do ser humano, para que ele possa refletir aí sobre cultura, sobre amadurecimento, para que possa refletir sobre questões sociais, refletir sobre questões culturais, até às vezes temas mais polêmicos da sociedade, sem tentarmos polemizar tanto, nem polarizar as coisas, puxando e defendendo só um movimento, uma área, um tipo de conhecimento, mas tentando trazer várias perspectivas, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar em outros vídeos, eu já mencionei bastante psicanálise, Freud e Jung. Vamos falar hoje de um personagem bastante interessante que vai aparecer no livro do Neil
né, da mitologia nórdica, que é a figura do Loki. Né? Todo mundo já deve, ou a maioria de vocês que estão assistindo esse canal, esse vídeo nesse momento, já devem ter visto a figura do Loki, principalmente por meio de HQs, né? Ou animes, principalmente por meio da Marvel, né? Principalmente por meio da Marvel, que está aí, né, com os Vingadores, né, e tudo mais. Então todo mundo já viu aquela figura lá do Loki lá dos Vingadores, né, considerado Loki aí como o deus da mentira e o deus das muitas faces, né? Então por que trazer logo a figura deste ser mitológico para refletirmos? Bom, vamos lá. Então, segundo o Freud, como eu já falei em outros vídeos, ele traz a questão, né, do adoecimento psíquico. A gente já refletiu sobre o ego. Muita gente por aí dizendo que o ego é uma coisa ruim, é falso. A gente deve se concentrar no eu espiritual, no super eu, né, no sagrado anjo, alguma coisa assim. Mas não tem nada de errado com se ter ego. Sem ego a gente não se desenvolve humanamente, não seríamos humanos. Mas existe o narcisismo, ou o ser narcísico, que, né, falou em narcisismo, falou em Freud, tá, pessoal? Que é o quê? Que é você se apaixonar demais pelo seu ego, pelas suas características, em detrimento até de problemas externos que a gente não consegue lidar, sejam esses problemas mais próximos da gente, como questões familiares, de relacionamentos ou questões sociais maiores, né, como grandes problemas sociais no país, políticos, econômicos. Então, uma das formas de a mente, né, uma das formas da psique, elas nos protegermos aprofundando e até distorcendo características do próprio ego, fazendo com que a gente se sinta muito valorizado. E aí isso já não tem muito a ver com autoestima, com amor próprio, mas é aquela coisa mesmo muito radical do eu, né? E aí esse eu, ele vai se impondo, vai aparecendo nas mídias, nas redes sociais. A gente vai impondo alguma face de nós, a beleza, a inteligência, mas de maneira muito exacerbada, tendo em vista que o mais importante é o meu eu, né? Por isso o ser narcísico, porque o mais importante é o meu eu e não mais o outro, né? E só a minha opinião, só a minha beleza, só o meu estilo é o mais importante. Então, falou no ser narcísico, estamos falando de Freud. Agora, existe também a teoria das personas, né? Alguém já ouviu falar aí na teoria das personas? Bem, as personas eram personagens, né, que apareciam no teatro antigo. Eram quando pessoas colocavam máscaras e iam interpretar um determinado personagem lá no teatro antigo. E aí o Freud, mas principalmente o Jung, trouxe essa questão das personas, e o Jung falou em personas, tá, pessoal? Falou em Jung, falou em narcisismo, o pai da teoria do narcisismo, Freud. O criador da teoria das personas, Jung, tá? Então, falou em personas, falou em Jung. O que seria personas? Para o Jung, nós temos várias personas, que não é o ser real, né? Que não somos nós mesmos, mas nós precisamos desenvolver essas personas para atuarmos na sociedade, em diferentes contextos. Então, o que eu sou no meu trabalho não é realmente a totalidade do meu ser. No meu trabalho eu só mostro uma parte de mim, desenvolvo na verdade uma parte para me adequar ao meu trabalho. Com algumas pessoas, né, em família, por exemplo, eu já tenho outra persona, que não é o meu eu completo, nem todo, é uma parte que eu decidi demonstrar. Tá? Qual é o problema da persona? É o mesmo que o pensamento narcisista do Freud. O problema é que às vezes a gente se identifica demais com a persona, deixa de se identificar com o self, que é o ser mais total, né, a psique total do ser humano,
deixa de identificar mais com outras questões também da consciência, do ego, e se foca muito na persona, de modo que a gente fica trocando, né? Às vezes a gente troca a persona por nós mesmos, a gente acha que é o ser do trabalho, a gente acha que é o ser da família, o ser do relacionamento com algumas pessoas. Então a gente se identifica tanto com a persona que a gente quer ser aquela persona ou aquele personagem em todas as horas de nossas vidas. E aí não dá, né? Isso causa uma deformação mental, psíquica no ser humano, tá bom? Então o que isso tem a ver com o Locke? Tem duas coisas. Primeiro, que o Locke é o Deus das muitas faces. Então a gente pode entender que o Jung também trabalhou com a teoria chamada arquétipos universais. E seriam isso? Seriam figuras universais, deuses, heróis, vilões, né? Muitas vezes a mistura de todos esses seres que tem as qualidades, os defeitos, né? Que tem várias características, tanto boas quanto mais. Lembrando que esses personagens lá da Grécia, da mitologia nórdica, da mitologia egípcia, diferente do cristianismo, não existe só o Deus bom e o mal, que seria o diabo, né? Mas esses seres, eles têm tanto qualidades como coisas negativas também, né? Como desejo de vingança. Eles são uma amplificação do ser humano, né? Que na verdade o Deus cristão não está muito longe disso, se nós formos olhar também, né? Que o Deus se ira, se arrepende. Isso são, né, questões humanas. Mas então, o Locke, ele é o Deus das muitas faces. É um arquétipo universal. Como assim? Tem tudo a ver com nós, seres humanos. Então a mitologia é uma forma de aprendizagem. Se nós começarmos a refletirmos bem como fazem e como faziam os grandes estudiosos da psicanálise. Então nós, seres humanos, também somos seres de muitas personas. Somos seres de muitas faces, tá bom? E o Locke, ele vai servir em determinados momentos para ajudar o povo asgardiano a construir grandes armas, né, dos deuses. Inclusive ele tem relação aí com a construção do poderoso martelo do Thor, mas ele também vai atrapalhar muito em determinadas contextos e situações. Então é isso que nós também fazemos. Mas o que o Locke faz? Ele decide pelo quê? Ele decide não amadurecer enquanto um deus, né? O que ele quer é viver sendo protegido pelo pai de todos, né? Que é o pai dele ali, o pai de todos os deuses, né? O Odin. E o que ele quer é continuar fazendo magia, fazendo coisas que prejudiquem outros deuses, prejudiquem o mundo dos seres humanos, e dar risada disso, né? Então é um deus altamente canalha, né, que quer ver o sofrimento do outro e se beneficiar com isso, dando risada. Então isso reflete o próprio ser humano, né? Reflitam então se vocês, né, são assim, se nós somos assim, se queremos ficar assim, né? Já existem outras figuras de outros deuses que são mais responsáveis e aí constroem outras formas de como se comportar e como tomar suas decisões para a melhoria ali do panteão dos deuses e também do mundo humano. E a segunda coisa do Locke é o que? É que o Locke, ele é o pai da mentira, né? O deus da mentira, o deus que consegue enganar todos os outros deuses, por vezes até mesmo Odin, que seria o deus aí mais sábio, né, dos deuses nórdicos, né, o pai de todos. Mas o Locke é tão inteligente que ele consegue enganar. Então tem uma relação muito grande com a nossa inteligência do ser humano, com a inteligência, né, desse Deus. Então, o que nós... Inteligência é ótimo, e o Locke, ele é especialista nas suas inteligências. Ele é muito poderoso em magia, principalmente, estudou bastante, muitos livros, para ficar super poderoso. E nós, o que nós fazemos? Primeiro, nós devemos nos refletir. Pô, eu sou dedicado como Locke, né? Eu tenho tentado construir muito conhecimento, buscado muito conhecimento para a vida. E depois, o que o Locke faz com todo o conhecimento e poder intelectual que ele tem? Ele procura mais bagunçar do que ajudar.
Então fica essa reflexão: o que que nós estamos fazendo com nossa inteligência, né? Nós estamos pensando em crescermos, em nos desenvolvermos, né, em amadurecermos mais para alcançarmos mais o nosso self, né, por meio do nosso processo de individuação, nos conhecendo mais, nos tornando mais maduros, ou nós estamos usando a nossa inteligência para magoar, para atingir, para distorcer, para ficar só na questão de divergir com os outros, né, num bate-papo incansável tentando ser mais inteligente do que o outro. Então o que que nós estamos tentando fazer nesse momento das nossas vidas? É o que fica para essa reflexão, tá bom? E para concluir, o Locke também, ele por vezes, né, ele se arrepende do que faz, e ele também, dependendo do ser humano que ele alcance, ele até ajuda, né, se esse ser humano for um pouco parecido com ele. Então ele dá o conhecimento, mas e ele traz a maturidade também, né? Então o que que nós somos? Nós estamos só vivendo a parte negra, digamos assim, do Locke, só a maldade, ou nós também procuramos ajudar em outros momentos? Nós estamos usando nossa inteligência para nos autodestruirmos? Nós estamos procurando pessoas para também passar um pouco dessa inteligência, tentando também trazer maturidade para o outro? Então fica essa reflexão aí do Locke, né? E fica também uma reflexão para a galera que gosta aí dos filmes e das séries, né? Eu citaria as séries mais jovens, porque são séries que trazem personagens bastante diferentes, como Riverdale, como Elite, né? Que vai trazer choques de cultura, inclusive, né? Dentro, por exemplo, de Elite, nós temos o papel da muçulmana, nós temos o papel da figura americana liberal, neoliberal, né, bem largado, que eu tenho liberdade para fazer tudo, e nós temos um choque cultural no papel da muçulmana, que tem várias regras, né, de moral, de regras espirituais, né? E por que eu estou trazendo essas séries? Porque muitas vezes, por meio desses choques de cultura, nós passamos a compreender melhor que o nosso mundo ele é bastante diversificado, tem bastante, né, preconceito, tem bastante formas de se viver, e a gente precisa amadurecer com essas várias formas de se viver. Tem também personagens que a gente super se identifica, que eles começam bem narcísicos mesmo, como o Locke, que se acha demais, né? E eles começam bem focando bastante as suas qualidades, as suas supostas qualidades, seu poder de inteligência, também de influência, de chegar aqui, aparecer, chamar a atenção, arrastar a galera toda, né? E, por exemplo, a Sherry Blossom, lá do Riverdale, é um exemplo disso. Mas o que aconteceu com a Sherry? Ela ainda tem os seus problemas? Tem, mas ela ao longo da série, ela refletiu bastante, ela aprendeu sobre ela mesma, né? Por que ela nunca conseguia se dar bem no relacionamento, né? Porque é hétero, né? E aí depois ela se deu bem no relacionamento. Então ela passou no relacionamento gay, né? Um relacionamento lésbico. Então ela passou a se conhecer um pouco mais, a conhecer um pouco mais de quem ela era sexualmente falando. Ela passou a ser uma pessoa mais afetiva, sentimental, com os amigos, coisa que ela não era nas primeiras temporadas. Então é muito importante esses personagens, né? A gente tá assistindo não só para passar o tempo, mas refletindo também sobre como esses personagens vão se construindo, para que a gente também vá se construindo. E, né, existe um estudioso das artes, um filósofo, mas bem ligado também à área da literatura, a questão das artes, né, principalmente do cinema, chamado Walter Benjamin, que vai falar isso, né, que a literatura e o cinema, principalmente na época dele, e hoje na nossa época a gente pode estender isso para as séries e para os filmes, são uma das formas, né, de fazer com que a gente não faça tudo conforme o que a mídia, o que uma determinada ideologia quer, mas que a gente possa enxergar outras formas de pensar, de se comportar,
outras ideologias, outros modos de pensar. Por meio de quê? Por meio do cinema. Claro, mesmo que o cinema, mesmo que as plataformas, né, de streaming, como Disney Plus, como a própria Netflix, queiram audiência, grana, mas elas também nos proporcionam vermos coisas, né, e refletirmos sobre o próprio mundo, como ele é, com seus defeitos, e a gente pode refletir isso fazendo ajustes em nós mesmos para fazer primeiro um ser melhor, um ser mais maduro, um ser que conhece mais de si mesmo, que o Jung chama de processo de individuação, e também, na medida do que a gente puder ir fazendo, socialmente, irmos mudando algumas características sociais, né, em que nós estamos inseridos e que o próprio cinema, os próprios filmes, séries também estão inseridos. Então é como se fosse uma dialética, né? Eu mudo, aliás, o social que vem de fora me muda, mas a partir das reflexões que eu faço com aquilo, né, que o social me traz, principalmente as artes contemporâneas, né, o cinema, as séries, os filmes, eu também vou lá e peço algo novo, né? Então Netflix faz algo novo, né? Eu quero ver tal coisa que eu não estou vendo, tem coisas aí existindo no mundo que não está sendo colocado e a gente quer ver e de repente vai lá e aparece, né? Então nós nos construímos e também ajudamos a construir a sociedade. Essa é a reflexão que fica para o vídeo de hoje, aliás, as reflexões, né, tanto pensando aí na teoria da arte do Walter Benjamin, né, que a gente, por meio do cinema, da literatura e hoje filmes e séries, a gente também pode alterar sim a realidade social e a nossa própria realidade interior, né, a nossa psique humana. A gente fica aí também a lição da mitologia, tá, na personagem do Loki, para a gente refletir como é que nós estamos vivendo em relação à nossa sabedoria, nossa inteligência, né, em relação ao Loki, como o Loki fazia, e fica aí essa reflexão das várias faces, das várias personas, né? A gente tem sido a gente mesmo, a gente tem procurado conhecer mais da gente mesmo, ou a gente só tem feito uma coisa só tem pensado de uma única maneira e só tem agido de uma única forma ou de poucas formas em vários contextos, né? Com todo mundo e com a gente mesmo. A gente tem mentido para a gente mesmo? Temos nos enganado ou temos procurado amadurecer? Então ficam todas essas reflexões para o final. Não esqueça, deixa teu like, comenta, compartilha, se não é inscrito, se inscreve. Deixa teu comentário aí também, me fala quais são os seus personagens principais das mitologias, que não existe só uma, né? Deixa teu comentário, com quem você se identifica, com quem não, se você já chegou a refletir sobre essas questões. Se for também um personagem da literatura, não tem problema nenhum, de séries, de filmes, né? Comenta aí, compartilha para outras pessoas se inscreverem e refletirem sobre o nosso conteúdo. E até o próximo vídeo do nosso canal, Professor Wesley Cunha. Muito obrigado.